Se ventos fortes me soprar, em meio ao caos vou te alcançar. Jesus, eu quero te abraçar, te adorarei. Se ventos fortes me soprar, em meio ao caos vou te alcançar. Jesus, eu Fala pessoal, muito boa noite. Tô aqui mais uma vez com o nosso IBcast, mais uma vez com o meu parceiro Gabriel. E aí, Gabriel? E aí, Lucas, Tudo bem? certinho? Como é que você tá? Tô bem, cara. Gente, boa noite. Tô muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente tem um assunto muito legal pra abordar, mas antes eu queria saber, Lucas, como foi a sua semana do último podcast até hoje? Cara, foi boa, com algumas crisezinhas, mas quem não tá, né? Leu muito a Bíblia durante esses dias? Sim. A Bíblia foi o seu principal suporte nesses Não. momentos? Não foi? Não, Mas... era pra ter sido. Ó... Tem que ser transparente, né? Não, A Bíblia correto. manda ser transparente. Mas, tipo assim, dá pra reconhecer que com a Bíblia as coisas elas podem se tornar mais leves, vamos dizer Com assim, certeza, velho. Com certeza. É isso? Eu acho que às vezes a tendência, muitas vezes, é você abandonar a leitura bíblica. Igual, quando em momentos de crise, eu me apego mais à oração, por que- exemplo, do que à leitura. Uhum. Fico mais tendencionado a orar, porque é um momento mais de choro, né? Choro, de onde quebrantar. tá sentindo mais. E menos, às vezes, do que a Bíblia. Mas, de fato, a Bíblia é o que te mantém de pé ali, né? De continuar. Boa. Então, galera, vai chegando, vai deixando seu comentário aí pra gente saber que você tá. Muito boa noite. Mas vamos começar Vamos já, pra né? frente, vamos seguir? Vamos falando. Gente, mais uma vez a gente quer agradecer muitas pessoas que estão aqui conosco, que estão entrando agora. É sempre um prazer, tanto meu quanto do Lucas, estar aqui falando com vocês, conversando com vocês. A gente tem combinado alguns assuntos a fim de que vocês possam receber um pouco de conhecimento, um pouco também de alguma inspiração que talvez tenha... Que a gente possa gerar em vocês. E sabe que o nosso intuito aqui mesmo é falar de coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, assuntos que com certeza vocês que nos ouvem já passou, mas para que acima de tudo a gente consiga manter nosso relacionamento com Deus de uma forma bem dinâmica, divertida. E hoje o assunto que nós temos para abordar aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, é 5 dicas para ter uma melhor leitura da Bíblia. Isso mesmo, 5 dicas para ter uma melhor leitura da Bíblia. Lucas, antes de você começar com as dicas, Tá. eu queria que você, e logo depois você, o que é a Bíblia para você e a maneira como você a acessa, para poder as pessoas então entenderem a partir das nossas dicas o que é a Bíblia pra gente, mas também por que a gente colocou essas dicas, sabe? Porque acho que a maneira como a gente enxerga a Bíblia, vê a Bíblia, foi o que nos orientou a colocar essas dicas a fim de que elas também possam receber alguns pontos. Mas o que é a Bíblia pro Lucas? Cara, assim, eu sou cristão e isso se deve ao fato da Bíblia. Eu não seria cristão se não fosse a Bíblia. Parece que é algo besta, né? Mas não é, porque toda a minha religião e a minha fé está pautada num livro. Boa. E se eu não conhecer esse livro, eu sei que minha fé vai ser fraca.
ou talvez eu fale que a minha religião é a cristã e talvez nem seja exatamente ela. Se eu não conhecer a minha religião, como eu vou poder segui-la, né? Então, assim, o meu relacionamento com a Bíblia desde que eu me converti foi algo muito forte, de ter essa vontade de estudar, de ser transformado por ela, sabe? A Bíblia, ela mudou a minha vida e muda a minha vida. Eu ler o livro da Bíblia, né? Que é um conjunto de livros, mas eu ler a Bíblia como um todo, cara, é o que faz ter sentido a minha religião. Essa é a minha real relação com a Bíblia. Tipo, não faz sentido eu ser crente se eu não ler a Bíblia. Você tem para onde se direcionar. É dali que você tira o seu pensamento, suas ações. Tudo. Porque fala, né? A Bíblia é um manual. Mas ela não é só um manual. Ela te salva. Yes. Saca? Eu entendo que Jesus que salva, mas sem a Bíblia você não vai ser salvo, mano. Não tem como nem saber quem é Cristo. Exato. Senão por ela. E, pô, ela é a que atravessou todas essas gerações. Boa. Se fosse entrar em bibliologia mesmo, ia ser maneiro, né? Onde a gente pode falar sobre isso. Mas eu fico fascinado com isso. Com a história dela. Né? Tipo, quantos anos de diferença cada autor escrevia e mesmo assim se reuniu e é o livro mais perseguido da história. Livro proibido. Nossa. Em vários lugares do mundo. Todo mundo tentando acabar com esse livro e ele não acaba. Tem tempo de ascensão, tempo onde tem que queimar, tem que, né, quem usa... E é o livro de maior reabilitação, tipo, você vai nas cadeias, vai estar lá o livro, você vai na faculdade, você vai em qualquer lugar, você vai ver um cara que tá com ansiedade e ele vai mudar a vida porque ele leu aquele livro. Então não é um livro qualquer, né? Nunca se aproximar somente como um manual. Por isso que eu falei isso, sabe? A gente tá numa geração coaching, vamos dizer assim, sendo bem rasgado mesmo. Que eu leio a Bíblia pra saber como ter uma boa vida. Saca? Tipo, então eu vou ler Provérbios, que Provérbios te dá umas boas dicas pra você ter uma boa vida. Ou vou ler isso aqui pra saber como resolver a minha vida. E não a Bíblia é a história de Deus. A Bíblia não é a minha história. Foi a história que Deus escreveu, né? É a história dele. Que nos auxilia, mas... Jesus é o protagonista. Boa. Eu não sou o protagonista da Bíblia. Eu faço parte da família de Deus. Boa. Entende? Não é essa individualidade. Então quando eu me aproximo desse lugar, é já desse pensamento. Eu quero me inserir na história de Deus. Né? Tipo, Deus me inserir na minha história. Deus vem, não. Deixa eu entender a história de Deus para onde eu estou na história de Deus. Saca? Você? A gente sabe que não tem uma continuação ali, não tá escrevendo mais, a Bíblia é o que ela é, ponto final. Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele continua sendo a história não acabou. Mas o que tinha que estar ali tá. Mas a gente consegue fazer parte desse cara, a gente consegue estar com esse cara que é o protagonista, ainda que não nesse livro, mas aqui. Na história, na mesma história. A história ainda não acabou, né? Ainda que a gente não esteja na Bíblia, o nosso nome, nossa história, mas ela ainda faz parte da nossa, muda a nossa vida para que a gente consiga continuar com o protagonista. Porque essa é a ideia, né? Não estar só no livro, né? Não fazer parte do livro, propriamente dito, mas fazer parte do autor, do protagonista. Isso é diferente, não é? Mas e você, como você se aproxima? Olha, Lucas, eu tenho uma paixão assim pela Bíblia que eu costumo até abraçá-la em alguns momentos. Não sei se você já viu, às vezes, quando eu estou cultuando, de louvar, erguendo ela para cima, de abraçar mesmo a Bíblia, de até beijá-la mesmo, assim, pegar a Bíblia e quando eu vou ler, eu beijo, porque eu tenho muito esse carinho. Porque, de fato, a Bíblia, para mim, é um instrumento, como você disse, salvífico, sabe? Ela é o que ela é. Ela é essa espada de dois gumes. Ela é essa vida, né? Ela é essa palavra que não é somente essa palavra que a gente escreve, mas ela é a palavra que se move, a palavra que transforma, que corta, que machuca muitas vezes, que destrói algumas coisas, mas depois vai lá e coloca tudo no lugar, sabe? É a quem nos fere, fere o nosso ego, fere o nosso eu, mas depois vem com bálsamo. A Bíblia, ela é viva, sabe? E acho que eu não conseguiria acessar esse conhecimento sobre a pessoa de Deus, nem sobre mim, sobre quem eu realmente sou, se não fosse por meio dela. Então, é dever muito a um instrumento que algumas pessoas acham que é só um instrumento, só um livro, sabe? Porque ela tem esse poder que tem. Então, a Bíblia, para mim, é esse instrumento que
onde eu posso acessar quem Deus é, o que Deus fez, a fim de que eu possa sempre saber como filtrar as minhas ações, como ir até esse Deus, né? Saber a forma como eu posso acessá-lo. Então, acho que a Bíblia ela é praticamente tudo, sabe, que eu preciso a fim de que a minha relação com Deus melhore, continue. E não somente a minha relação com Deus, mas a minha relação com as pessoas. O meu pensamento sobre mim mesmo, porque a gente às vezes acha que se conhece muito até lê-la, né? Então, acho que a Bíblia é isso pra mim, cara. Maneiro, mano. Né? Agora eu te pergunto o seguinte: como é que ficam as pessoas que ainda não chegaram, Lucas, até essa missão de saber ler? Sabe? Com certeza com muitas dúvidas, elas tentam e tal, mas aí entre a gente, que a gente tá nesse caminho, né? A gente não tá aqui 100% no entendimento, que a gente aprende Todo muito. mundo é aluno. Mas a gente está nesse caminhozinho de que a gente já saiu desse momento inicial, mas que a gente já talvez consiga ajudar essas pessoas, passos, né? já. E aí a gente criou a gente anotou Sim. essas 5 dicas. Quer começar, amigo? Pode começar. Então, a primeira dica que a gente queria dar, que é muito importante, é escolha uma boa versão, uma versão adequada. Hoje nós temos muitas versões de Bíblias e que de fato todas são boas, mas a gente entende que se você é um jovem, principalmente, não só um jovem, mas que você vive na geração atual, você vai ter uma facilidade se tiver uma leitura mais fácil, né? Tipo, ter uma linguagem mais simples, até às vezes a pessoa fala, pô, não consigo entender. Claro, você tá lendo uma versão tipo ACF, que eu acho que é a mais antiga, que é a Almeida Corrigida e Fiel. E ela, de fato, entre os desvios que tem, ela realmente é a mais fiel. Só que você vai ler, vai usar cada palavra muito difícil de entender, né? Não que não tenham pessoas que não consigam ler ou que não gostem. Porque vai ter as pessoas E é legal, e eu acho que isso é legal falar, que eu imagino que você também, é bom você ter todas as versões em casa. Eu costumo ter. Né? Às vezes você tá preparando uma mensagem, às vezes você tá querendo ler, você quer comparar. Tipo, pô, será que nas outras... será que nas outras versões tá falando isso dessa forma? Então é bom você ter essas versões mais antigas também, né? Qual a versão que você mais gosta? NVT ou NVI. Eu Legal. gosto dessas duas. E você? Cara, a minha preferida é a Almeida século XXI. É corrigida? Não. Ela é século XXI, é. Então ela já tem uma pegadinha mais... Ela é mais recente, só que ela ainda mantém algumas coisas que eu gosto. Eu leio ela muito bem, sabe? Mas eu amo a NVT também. Sabe o que tem muita vez também? Assim, você curte mais o antigo ou o novo? Pô, mano, eu não sei, não. Eu curto mais o antigo. Eu vejo nas suas pregações. Você sempre prega Antigo Testamento. Muito só Antigo Testamento. Nessa última agora até que preguei o novo. Mas eu acho que isso tem muito a ver também, porque é o lugar onde eu mais leio. Então, nossa, o que acontece no Antigo, claro que é uma conexão, mas tem algumas coisas, por exemplo, cinja os teus ombros. É Deus mandando o homem se preparar, se prepare. Jesus é ficar em Jerusalém, tipo assim, fica lá, aguarda lá. Sabe? Você entende? Sim, então, a depender da tradução, a tradução que eu vou escolher tem muito a ver também qual dos dois eu gosto de ler mais. Acho que tem muito a ver. Então, assim, o pessoal aí que gosta às vezes mais do novo, mais do velho, claro que, como eu disse, os homens se complementam. Acho que isso é um fator importante. E de qualquer forma, tenta ter uma Bíblia de uma linguagem mais fácil, né? Sim. Porque você vai sentir diferença. Às vezes a pessoa tá cansada, às vezes você tá com preguiça de ler. Isso tudo só vai dificultar. Às vezes a pessoa acha que não é nem isso. Eu já tive experiências de amigos meus que não estavam conseguindo ler a Bíblia e quando comprou uma com uma versão mais fácil, começou a conseguir ler. E era só uma questão de realmente de... mudar. Então essas daí, galera, NVT é muito boa, a NVI, Almeida século XXI... Eu acho que essas 3, eu diria que são hoje as principais, assim. E a Almeida Corrigida, a gente falou? Acho que a Almeida Corrigida atualizada? Almeida... Não, a Corrigida e Fiel ela é mais antiga. Aí acho tem... que é uma, sei lá o que, AA, sei lá o que, M... NAA, né? NAA. Almeida e atualizada. Isso. É a atualizada da Almeida, que tem também. Que tem uma Bíblia de estudo muito boa dela. É um marrom? Acho que pode ser. Porque eu sei que a galera... Tipo assim, eu fui pra Goiânia uma vez e a galera usava muito essa lá. Almeida atualizada. NAA, é exatamente isso. Lembrei aqui agora. NAA, ela né? também é muito boa. Então, eu acho que a primeira dica, assim, é... Almeida atualizada.
você pegar uma Bíblia de uma versão mais fácil, né? Ok. E mesmo tendo outras, assim, tá, gente? O bom é você ter várias. Eu gosto bastante disso, de comparar linguagens. Eu tenho até a Bíblia de Jerusalém. Agora que, tipo assim, tem várias traduções, uma Bíblia com várias mais traduções. física? Aí você abre, aí a Bíblia, óbvio, a Bíblia costuma ser maior, aí Pô, tem o mesmo imagina. capítulo 21, 21, 21. Aí ambos, Caramba, deve ser enorme essa Tem uma Bíblia. NVT, NVI, né? Tem uma que eu vi também. Deixa eu Maneiro. comprar ela, inclusive. Então vamos para a segunda dica, que é leia a Bíblia toda, leia a Bíblia sempre. E quando a gente fala disso, que às vezes, não sei se já te perguntaram, por onde eu começo a ler a Bíblia? Sim. Aí eu falo, pelo começo. Pronto. Né? É porque a pessoa, eu mesmo já aconselhei e eu ouvi muito, começa por Mateus, pelo Novo Testamento, por ser de fato mais fácil, uma leitura mais fácil, de coisas talvez mais atuais, vamos dizer assim. Mas a Bíblia, ela é uma narrativa, Sim. é uma história. Quando você escreve um livro, você espera que o leitor comece o livro pelo início, Yes. não pelo meio pro final, né? Então, tipo, lê o meu livro aí. Lê do meio pro final, depois você volta... de trás pra frente. Depois você volta pro início. Tipo, que escritor, que autor faria isso? Real. Então, ele é assim, se você quer entender o final da história, leia o início, Boa. vai seguindo. Por isso que é importante você ler a Bíblia toda. E também ler a Bíblia sempre. Sempre. Mas, assim, quando você vai ler... você tem esse costume de, tipo, virou o ano, começa a ler Gênesis, ou você tem, tipo, eu leio assim de uma forma diferente. Como é que é essa parada pra você? Então, Lucas, eu costumo sempre dividir a Bíblia no ano mesmo, mas como eu te disse mais cedo, né? Eu tive que primeiro começar com essa ideia de um simples devocional, então eu escolhendo livro por livro, aí ia lá no Provérbios, depois ia lá em Coríntios, depois ia lá em Éfeso, depois voltava lá. Então, assim, era, né? Mas depois que eu comecei a ter um conhecimento pleno sobre as Escrituras, eu entendi que talvez eu conseguiria ter um estudo da palavra, mas também eu já conseguiria extrair algumas coisas que servissem para o meu devocional. Então, o que eu pensei, dá para ler e ter um devocional. Isso já dirigindo para a questão do ler a Bíblia toda. Então você meio que divide a leitura devocional do estudo. Eu costumo fazer isso. Então, Como é que funciona isso pra aquela você? no começo do dia. Tá? No começo do dia, eu pego o livro que eu estou fazendo devocional, leio, e ali eu reflito, ali eu oro, e ali o dia eu sempre passo rememorizando aquele versículo, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer para que eu tenha que usar ele na prática. Isso sempre acontece com a gente. Legal. Mas eu também vou ter aquele momento onde eu vou me inclinar a outras pessoas, inclusive a gente vai falar deles daqui a pouco. Eu tenho que me inclinar a outros pregadores, mas que não preguem sobre, mas falem do, né? Aquela pregação expositiva, mas sobre só o texto. Então eu tenho esse momento. Então não tem aquela coisa, tipo assim, espiritualizada. Claro que a Bíblia em si, ela... Mas não é essa coisa espiritualizada. Nossa, porque agora Deus vai falar comigo. Mas para entender o texto. Por que tá falando assim? Qual era o contexto? Por que escreveu desse jeito? Por que escolheu aquele instrumento? Esse nome significa o quê? Por que nesse monte? Para eu entender a Bíblia. Só que aí, em todo esse tempo, até o final do ano, eu costumo terminar a Bíblia. Você entendeu? Eu acho interessante falar isso, porque muitas pessoas elas começam a ler a Bíblia e elas ficam querendo ter revelações. Elas já se aproximam da Bíblia com essa ideia. Deus vai me revelar algo novo. Sendo que a Bíblia ela é a própria revelação. E não que Deus não. A revelação que Deus faz é muitas vezes abrir os nossos olhos. Mas, na maioria das vezes, o que falta para as pessoas é a interpretação de texto. Não é algo espiritual. Cara, estuda sobre interpretação de texto, que você vai ver o tanto de revelação que você vai ter na Bíblia. Às vezes é melhor do que você fazer um jejum. E você não quer só uma... Se você interpretar o texto... No último a gente vai até falar mais sobre isso, sobre fazer perguntas ao texto. Se você estudar a interpretação de texto, eu te garanto que muitas vezes vai ser melhor do que você jejuar para Deus te revelar a Bíblia, ou você orar. Algo direto, não é, porque assim, a gente tem o costume de jejuar para colocar a responsabilidade em Deus. Não, porque eu fazendo jejum, ele vai me revelar. Jejum não coloca Deus contra a parede, meu irmão. Jejum te sensibiliza. É diferente. Mas às vezes a revelação não está, como o Lucas está falando, nesse ato de jejuar.
mas em uma boa leitura. Porque a Bíblia já é a revelação. Sim. Então o que você tem que fazer? Entender a revelação. Como você vai fazer isso? Interpretando o que foi escrito. Ainda é um livro. Ah, não sei interpretar. Como entender um livro? Interpretando o livro. Ainda é um livro a Bíblia. Então as pessoas... O Espírito Santo não tá falando comigo. Cara, lê de novo o texto. Lê de novo. Mais uma vez. Vai, insiste. Você vai ver que, tipo, às vezes vai chegar... Igual a pessoa falar... eu li esse versículo várias vezes, eu nunca tive esse entendimento. Pô, isso acontece comigo várias vezes. Muitas vezes. Mas o que é normalmente? Que finalmente eu cheguei na interpretação correta do texto, né? Que tipo, agora o Espírito Santo me deu uma interpretação exclusiva, porque não existe isso. Eu vou ter uma interpretação única, uma revelação única. Provavelmente, se só você pensou em algo em 2000 anos, é heresia. Só eu sou gênio. Sabe, eu pensei num negócio que ninguém nunca na história pensou. É heresia, possivelmente. E eu imagino também o seguinte, sabe aquele momento que você ouve alguém pregando sobre aquele texto, e aí a pessoa vai lá e passa um certo tipo de revelação e tal. Perceba, é possível sim ter compreensões diferentes do mesmo texto, mas também vai muito da pessoa e do que ela busca. Até porque... Por exemplo, vamos falar uma coisa. Por exemplo, quando a pessoa vai falar sobre dízimos e ofertas, ela não usa só porque tem que entregar de todo o coração, porque assim, cheirando, seus lagares. Tem gente que usa esse texto para uma coisa, tem gente que usa esse texto para outra coisa. Tem gente que fala sobre dízimo e oferta com um texto, tem gente que fala sobre dízimo e oferta com outro texto. Mas é como cada um recebe aquilo pelo qual ela leu, de acordo com como ela leu. Então, assim, a gente pega o texto... Mas se tiver uma boa interpretação, dá para extrair alguma coisa. Dá para extrair algumas coisas. Então, nem sempre é porque Deus não quer falar. É porque a gente fica chateado. É porque Deus não falou. Olha só, o céu está de bronze. Né? Tipo assim, fechou o céu. Mas, às vezes, é uma questão de interpretação mesmo, gente. Sabe? Lembrando que, assim, todo texto tem um contexto. Então, se aquele contexto não serve para o que você quer, meu irmão, não faz ele fazer dar certo. Esquece. Vai para outra coisa. Às vezes a pessoa pega um texto que não tem nada a ver com aquilo que ela quer falar e ela vai espremendo até caber. Porque aqui, não, Deus, não tem nada a ver com isso que você está falando. É outro contexto. Então, tem esse perigo também, né? Das vezes a pessoa ela querer fazer o texto se adaptar ao que ela gostaria que o texto dissesse. E às vezes entender que a revelação do texto às vezes nem está ali. Continua a leitura. Continue a leitura. A Bíblia... Como o Lucas, foi você que falou que no começo que ela se completa, não foi? Sim, mas até algo que o Reuan citou também, que está aqui com a gente, que a Bíblia toda ela vai... ela mesmo se... comprovando. Por exemplo, vai ter algo de Gênesis, por exemplo, Gênesis 3,15, e ele pisará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Aí vai aparecer isso em Gálatas. O apóstolo Paulo falando sobre essa referência. O próprio Gálatas falando sobre Gênesis 12, a promessa de Abraão. Então você vê que a Bíblia ela mesma se referencia. Então, se você não lê a Bíblia toda, como você vai entender a história completa? Você vai querer... Tem gente que fala, não entendo Apocalipse. Claro, você não entendeu... Para você entender o último capítulo, você tem que entender os outros capítulos. Então, os outros livros. Os outros livros, para chegar lá e ter uma compreensão. Deus organizaria a Bíblia de uma forma ruim? Eu imagino que não. De forma alguma. Porque a gente sabe que a Bíblia, ela, tipo, tem livros que foram escritos depois, que estão antes, livros que foram escritos antes. Tem até essas Bíblias, né, que são legais também, que elas organizam assim. Uma que eu tenho mesmo, que é a Bíblia textual, é assim, ela começa inclusive por João. Ela começa por João. Jovem, acho que depois de Gênesis, você acredita? Fala assim que Jó foi um dos primeiros livros a ser Jó foi o primeiro livro escrito. É. O primeiro livro escrito mesmo. Inclusive, até na organização, por exemplo, na Bíblia textual que eu tenho, não tá assim. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, capítulo 1, capítulo 47, capítulo 5, capítulo 10. Eles organizam assim, mas cada um debaixo do outro. Mas eles organizam assim, quais provavelmente tinham sido escritos primeiro. Mas a gente entende que, tipo, um dia a gente pode falar, mas teve um cânon bíblico que ele foi organizar de acordo com vários critérios que um dia a gente pode falar aqui pra chegar à Bíblia do jeito que é hoje. Então, por isso que alguém pode pensar, né, mas como assim? Então eu tô lendo a Bíblia, tá errada a minha Bíblia? Não tá errada. Teve toda uma organização que nós acreditamos que foi divino também, né? Boa. Deus inspirou aqueles homens. Então, na terceira eu queria que você falasse, que é
ler na perspectiva da promessa. Sim. Como você entende essa parada? O que isso muda na sua leitura? Tá. Eu acredito que a Bíblia, nós temos um norte para lê-la, sabe? É como se fosse um caminho a trilhar para chegar em algum lugar. Não pode ler como se fosse só um livro. Por exemplo, ela tem um objetivo. Ela tem algo para mostrar. Ela tem algo para realizar. E o que acontece é que quando a gente lê sabendo que isso vai acontecer, é que nem eu, por exemplo, assistir uma série sabendo que alguém vai ter que sair vencedor. Então, tudo o que acontece é para que tal pessoa seja campeã. Então, eu já sei que, aquilo ali é porque... Entende? Então, assim, quando a gente está lendo a Bíblia, nós precisamos saber o seguinte. Precisamos ler numa perspectiva de que algo vai acontecer. A Bíblia, ela fala da vinda até a Terra de um homem chamado Jesus. Esse é o cumprimento desse homem, né, santo, filho do Deus vivo, que viria na Virgem e tal... E a gente sabe que ele vai voltar, aquela coisa. Mas a Bíblia, desde o começo até o fim, ela fala sobre esse homem. Gira em torno de muitas outras histórias, mas é para que isso se cumpra. Então, tipo assim, o que dá para entender aqui quando Deus faz tal coisa com Abraão? O que dá para entender aqui quando Deus diz que ele é isso? O que dá para entender quando ele fala para Davi que o reinado de Davi nunca terá fim, quando na verdade o próprio Davi, por ser mortal, não tem como reinar para sempre? Como é que esse reino vai durar para sempre? Vai ter descendentes de Davi até o fim? Entendeu? Aí lá na frente a gente vai ver que o reino de Davi passa para Jesus, e Jesus é esse rei que nunca morre, né? Ele é eterno. Então, Jesus vai sentar sobre o trono de Davi. Essa né? promessa ainda vai se Boa, cumprir. e a gente vê que José é descendente de Davi. Então, como é que você entende isso? Tipo, quem é Davi? Por que Davi? Tem que ler numa perspectiva. Só que para ler de acordo com essa perspectiva, tem que começar pelo começo. Não dá para você ir lá para Mateus, do nada. Não Começa dá, em Mateus falando um monte de genealogia. Às vezes a pessoa fala, E aí? E nada a agora? ver. Pô, genealogia é totalmente importante para você entender o que estava acontecendo ali. Tinha 400 anos que Deus não falava nada. Depois de Malaquias. E aí começa a aparecer essas coisas, né, das linhagens, por que tinha que vir o filho de Davi, qual era a promessa. Por que o pessoal chamava Jesus filho de Davi? Tem compaixão de mim, pô, como assim filho de Davi? Ué, como assim? Jesus Hoje a gente canta, né, descendente de Davi, sei lá. Isso, um homem mais tá. Hoje a gente canta porque o pessoal já tá tendo mais entendimento, mas antes isso era meio complicado, né? Jesus filho de Davi. Por que as pessoas costumavam dizer Jesus filho de Davi? Será que elas tinham algum conhecimento que da linha de o Davi? maior rei. Vocês estão entendendo? Então qual é a perspectiva da promessa? Que promessa? Jesus é a promessa. Jesus foi a promessa cumprida de Deus, sabe? Para nós, seres humanos que necessitavam dessa salvação. Então, a partir do momento que você lê a Bíblia nessa perspectiva, qual? Uma pessoa vai surgir. Um rei vai aparecer. Um salvador descerá na terra para salvar a humanidade. O Messias vai chegar. Então, tudo que você lê, isso aconteceu porque lá na frente, não, isso está acontecendo porque... Vocês entendem? Então, quando você pegar a sua Bíblia... Lá no começo, e disse Deus, e a terra, você vai, e disse Deus, haja luz, vai passando. Opa, calma, é porque Jesus vai aparecer, Então, quando você tem essa perspectiva de que uma promessa vai se cumprir, as coisas que você lê na Bíblia vão fazer mais sentido. A Bíblia fica fascinante. Maravilhosa. Você estudar a Bíblia que te dá vontade de ler a Bíblia. Yes. Cara, e essa questão de você entender a promessa... As promessas, né? Falam de algumas promessas. A promessa abraâmica, de Gênesis 12. Boa. A promessa davídica. Não, antes a promessa mosaica, promessa davídica. E depois a nova aliança. Tem alguma de Noé? Cara, a promessa de Noé foi sobre o arco de Deus, né? Que a gente chamou de arco-íris. Mas qual é o nome? Que nunca mais iria... Mas no... Destruir, que nunca mais... Mas tem noêmica. Acho que é noêmica. Tem uma parada assim mesmo. É isso. Então, você entender essas alianças, ela muda a sua perspectiva de fato, cara. De fato, muda tudo. Você entender que, assim, a gente conhece o final da história já. E hoje você vê, cara, tanta besteira que o pessoal fala. Não pode acontecer nada no mundo que é Jesus voltando e, tipo,
que é a marca da besta, e é o chip, e é não sei, qualquer coisa que acontece, tem uma lua diferente, já é. Isso aí é cumprimento. Aí você, tá, mas tá onde? Mas tá onde? Então, tipo, se você não quer ser desavisado, leia a Bíblia. Entenda, né? Busque entender. E agora esse ponto que a gente vai falar, que é pra você entender essas coisas, que foi um caminho que eu fiz, é ser presente de pessoas. Eu lembro, assim, que eu tive discipuladores que eles nunca me conheceram. Saca? O YouTube, ele é uma bênção. Entendi. Amém. Pessoas me discipularam que elas não fazem ideia de quem eu sou. Não. Mas eu tava ali todo dia, ouvindo todas as pregações, todos os cursos, todas as aulas e pesquisando. E isso foi que me formou. E, tipo, e até hoje, cara, se eu preciso entender algo, eu não confio que eu vou ser gênio de entender algo sozinho. Porque eu não sou maluco. Entender tudo, né? Que é até aquela frase, né, que a tradição é o maior freio da heresia. Então, se você conhece a tradição da sua fé, os homens, os gigantes que já vieram, e o que eles falaram? O que Spurgeon falou? O que Jonathan Edwards falava? Boa. Sabe, o que John Piper, que é mais recente, John fala? John Wesley falava? O que essa galera toda, sabe? Dá pra colocar Billy Graham, será? Ele era mais mais evangelista, moderno, né? né? Mas- E ele era mais, não era muito mestre, ele era mais evangelista. Mas ainda assim, Mas, né? mas se for até sobre Com esse certeza assunto, ele só falou. Sobre evangelismo. Que, Boa. pô, aí você tem que ouvir o cara, né? Yes. O maior depois de Paulo. Nossa. Será ousado falar isso? Eu acho que é o Maior que depois mais. de Paulo? Tipo, maior no sentido, ninguém falou pra mais pessoas do que ele, Do que Billy Graham. depois de Paulo. Diretamente. Eu acredito. Tipo, assim, ó. Porque, pô, os ginásios, os tantos de estádios no mundo 1 inteiro. milhão de pessoas, assim, ó. Numa pregação só. Não foi que chegou até 1 milhão. Então, eu acho 1 que milhão. eu acho que talvez seja o cara que depois de Paulo que mais alcançou pessoas Uhum. assim. Ele lotou Maracanã uma vez. Você já viu essa Cara, pregação dele? Eu acho que Pesquisar, Billy no Maracanã. eu posso estar errado, mas eu acho que minha mãe foi. Mãe, se tivesse você Na fala. moral, Ou minha avó, tipo, eu sei que alguém de próximo foi na época. caramba, mano. É surreal. Aí tem lá o tradutor e tudo mais. Nossa, foi show de bola. Nunca vi não. Tem no YouTube? Tem, tá Vou- lá. vou Depois olhar. pesquisa. Billy Gunn no Maracanã. Doido, né? Que já era... Ele já era, sabe? E assim, quem são... Vamos falar um pouco de referências? Bora. Falar um pouco de referências. Quem são suas referências pra te ajudar a entender a Bíblia? Ou a galera que, tipo, hoje você tem ouvido, que você gosta de ouvir? Tá. Camila Barros? Então, a Camila Barros, como eu te disse, ela tem essa pegada pentecostal da revelação, né? Então, quando eu procuro É muito pro seu a Camila- devocional, talvez. Pelo depois jeito que você eu falou leio a ali. Bíblia, e depois, depois que eu já li a Bíblia, que Deus falou, que eu já chorei, que eu já orei, aí depois eu jogo essa pregação. Só que a Camila Barros, ela tem essa pegada mais pentecostal, né? E essa revelação que ela recebe, que ela passa pra igreja. Eu aprendo muito com isso, porque, tipo assim, eu vejo a forma como Deus revelou aquele texto, ou como a Camila Barros recebeu a revelação daquele texto dessa maneira, né? Ou às vezes eu vou pregar alguma coisa e eu quero, tipo assim, ai meu Deus, será que eu tô indo pelo menos por uma linha, sabe, segura. coerente, segura? Alguém já pregou sobre É. isso? E se pregou, quais outros recursos? Porque da gente dar uma preenchida. Isso é estudo. Mas também eu gosto muito do Augusto Nicodemos. Eu Isso é gosto surpreendente, sabia? Quem te vê pregar não imagina. Não imagina, né? Com todo respeito. Não, sim. Pelo estilo. tô Às vezes eu falando. paro e fico, Gabriel, você assiste Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, aquele que é adventista. Rodrigo Silva. Nossa, aquele cara ali, meu irmão. E ele tem uma pegada que ele é arqueólogo. É arqueólogo o nome, né? isso. Então ele fala da Bíblia e da Perspectivas história. históricas. Poxa, isso é massa demais. É. Né? Então a gente consegue pegar recursos de cada um e ali E aí nasce esse assim, Gabriel, né? Eu costumo falar que eu sou uma farofa teológica, cara. Então fala aí pra gente, quem são Porque, essas pessoas? assim, Farofa ela- teológica. Vai juntando tudo, sabe? Aquele mexidão que você vai fazer, que sobra um monte de coisa do almoço, você vai juntando Sim. de tudo, porque talvez serão pessoas que não andariam juntas, mas... E essa galera assim também, eu vou citar o que você falou, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Boa. que são tipo presbiterianos. Boa. E aí eu gosto muito do Ângelo Basso, Nossa, tem meu coração. do Fábio Coelho, do Douglas, do Descope, Douglas Souza? Douglas Gonçalves. Gonçalves. Do Descope, aí tem o Vitor Vieira, que é muito da escatologia. Assim, eu acredito que o Luciano Subirá, né? Não, tipo, ali- que eu ouço muito. Eu acho que é essa parada.
por eu ter alguns pensamentos diferentes, então, tipo, eu vou ouvir dons espirituais, eu vou ver o Luciano. Eu não vou querer saber de dons espirituais. Um presbiteriano, com todo respeito, Augusto Nicodemos, eu não vou botar Augusto Nicodemos dons espirituais. Nunca vou fazer Línguas isso. estranhas. Eu não vou fazer isso. Profecia. Profecia, Eu vou ver o Luciano. Aí eu vou escatologia, eu vou essa galera do Ângelo, da Escola Convergência, assim, do F-Hop, porque sala de oração, né, o pessoal do iHop, os livros que eu consumo. Essa é a parada, eu consumo muito livro e são de autores mortos. Sério? A maioria dos livros que eu leio é da galera que já morreu. Uhum. Então, Você já leu Confissões de Santo Agostinho? Já li. Ou Magá? Então, Agostinho é de 300 depois de Cristo. É muito antigo. Cara, e é um livro, ele é... Gosto. Você não sabia que ele é tão antigo assim? Não, sim. Que eu ele lia, era né? antigo, sim, mas agora, tipo, cara... É um filósofo, tipo, sim. eu gosto porque... Toda... Os vídeos tá reclamando que eu tô falando, oh my God. É o Supla, né? É o É o Supla. Supla. Continua. Aí minha mãe falou assim, tive a oportunidade junto com meus pais de ouvir Billy Graham no Rio de Janeiro. Maracanã. No Maracanã, possivelmente, né? Que doideira, né, mano? E eu nunca conversei com a minha mãe sobre esse dia. Minha mãe... E ela vai vir. Fica aí, Marilene. Marilene, por favor. Semana, tá feito, semana que vem tá ela e meu pai. Aí tem que... Ei, será que dá pra ser os dois? 4 microfones? Ei, aí vai. Continua, amigo. Mas é maneiro porque, tipo, o Agostinho, cara, toda a faculdade de filosofia estuda um cara, mano. Ele é simplesmente brilhante. Aí tem uma parte de Agostinho, eu falo Santo Agostinho evangélico que eu não gosto de chamar de santo. Eu falo Santo Agostinho. É porque, tipo, Paulo não era santo, não? Saudações a todos os santos da igreja de Coríntios. Ué, eu sou santo, você não é santo, não? Eu sou. Eu também, ué. Também. Não mais do que o próprio santo, mas eu sou santo. Então a galera, assim, que eu acho que isso é interessante, pessoal, que a gente tá falando de assim, procurar ajuda, não só de pessoas da internet, mas procura o seu líder, o seu pastor. Pô, é tão legal quando alguém vem conversar com você sobre te fazer uma pergunta, né? E você saber responder? Ou eu respondo, ou eu sei alguém que responde, tá ligado? Boa. Eu tenho essa humildade, assim, né, de... Cara, eu tenho um vídeo que você precisa ver. Boa. Se eu não sou... Porque tem gente que explica melhor do que eu algumas coisas. Mas é muito legal, cara. Você ler a Bíblia com outras pessoas, sabe? Você juntar com seus amigos, né? E falar, pô, vamos ler, sei lá, 1 João... Vamos ler Mateus e conversar sobre isso. Divide em tantos dias. Quando você sabe que tem outras pessoas lendo com você, Com certeza. te motiva demais. E você... É maneiro você ler um capítulo e você vai conversar com alguém que acabou de ler a mesma coisa. Boa. Cara, você viu isso? Vi. Isso anima demais as pessoas. Uhum. E o último, quinto e último é... Faça perguntas ao texto. Isso quando você vai estudar hermenêutica bíblica, né? Como interpretar a Bíblia, essa é a chave principal. Como entender a Bíblia? Faça a pergunta ao texto. Então você começa a ler, mas quem escreveu isso? Sim. Pra quem que foi escrito? Época. Por quê? Boa. Igual um exemplo que eu acho muito legal é tipo Lucas 15, que fala das 3 parábolas, que afinal é do filho pródigo. Uhum. E aí algumas pessoas elas interpretam que a parábola é direcionada ao filho mais novo. Só que o início da parábola chegando os fariseus, Jesus contou-lhe 3 parábolas. Então, você saber para quem Jesus endereçou as parábolas, vai fazer você ter a interpretação correta da parábola. É verdade. Então, quando você entende que a parábola é feita, se direcionar aos fariseus, que são você entende que o centro da parábola é o filho mais velho. Não é o que foi, é o que ficou. É o que ficou. Só que você só entende isso quando você começa a se perguntar, para quem que foi escrito isso? Então o filho perdido naquele caso, o perdido mesmo era o filho mais velho. Isso. Que estava dentro de casa. Porque se fosse... E chegando os pecadores, Jesus contou parábolas. Então era sobre o filho mais novo. Sim. Então você vê mas o pessoal só tem essa coisa quando o menino volta. E ele fica meio chateado. Aí chega o centro da parábola. Aí a gente... Opa! Pera, por que ele ficou desse jeito? Porque a gente achou que ele ia super receber o irmãozinho dele e tal. Aí você vê que mas... E aí ficou meio chateado, não gostou não. Você vai, pega o seu melhor bezerro e mata.
pra entregar. Aí fala, mas você não tava aqui o tempo todo? Tudo que eu tenho não é seu também? Nossa. Então, você percebe? Quando você entende pra quem, por exemplo, a parábola foi direcionada, você fez uma pergunta. Pra quem que foi direcionado? Essa é a pergunta ao texto. Sim. Então, a perspectiva é diferente. E a mesma coisa que aconteceu, tipo, Jesus, acho que essa imagem do Pai, vamos dizer, Deus ou o próprio Jesus, quando recebe esse pecador, quando recebe essa ovelha perdida, é justamente isso que os fariseus fazem. Olha lá, com quem tá. Exatamente, isso que ele estava ensinando. Não, mas você vai deixar essa pecadora? Logo ela, ele? Não, aí não. E você vai salvar no sábado. Você vai abraçar ele todo sujo? Ele não tem que se purificar antes com os ritos cerimoniais, que era obrigatório? Sim. E se dependesse do irmão mais velho, o rapaz nem voltava. Ia ficar só ele e o pai. Pode ter que era o que o fariseu faria. Que ele fez com a mulher adúltera, com a mulher no poço, com o tempo da mulher do fluxo de sangue. Você vê que o tempo todo era afastando o pecador. E no final das contas, eles se voltam contra o próprio pai, matando Jesus. E é por isso que é o mais doido. E o que o pai faz? Mata um cordeiro. Yes. No banquete. Oh my God. Pro banquete do pecador se arrependendo, ele vai e mata um cordeiro. Véio. Você tá pensando isso agora ou você já? Não, eu já pensei sobre isso bastante. Eu já preguei sobre isso. Lucas, isso é top. Tá? Mano, tem muita coisa aí, cara, nessa parábola. Nossa, mano. O cordeiro sendo morto. Tá vendo? É só interpretar o texto bem. Você vê que é uma questão do Espírito Santo. Isso é um bom exemplo. É você ficar ali, cara, se perguntando, fazendo pergunta ao texto, refletindo, perguntar a outras pessoas. Às vezes você ouve um pregador falando, cara, eu nunca vi isso. Nunca pensei dessa maneira. Aí você vai ver, cara, ele tá dando a vida ali pra entender aquele negócio. Você acha que ele simplesmente teve um sonho. Não. O cara tá ralando, estudando. E às vezes já leu o texto há uns 2 meses atrás, porque você já viu um pessoal que costuma falar isso? Cara, eu li esse texto, ele tá martelando na minha cabeça, tem 1 mês, 2 meses. É isso, até a gente entender, né? É que nem às vezes alguns assuntos de escola, quando entra na sua cabeça, você tem uma prova daqui a 1 mês. Meu irmão, ou você aprende ou você aprende. E, obviamente, você deve pôr um lugar de oração, né? A gente não tá falando, porque o Espírito Santo é quem revela, mas ele vai abrir os seus olhos sobre algo que já tá escrito. Ele não vai te revelar algo fora da Bíblia, mas leve a Bíblia para um lugar de oração, né? Falam que é o privilégio você ler a Bíblia junto com o autor, né? Nossa, eu costumo sempre falar isso. Enquanto você tá lendo, você tem a pessoa que inspirou toda a Bíblia ali para te explicar. Então, é totalmente válido você falar, Espírito Santo, me ilumina, abre os meus olhos se eu não tô entendendo alguma coisa. Me ajuda. E ler a Bíblia de uma... A gente não botou isso como dica. Serão muitas dicas, né? Mas ler uma Bíblia de uma forma prática para você, o que eu preciso ser mudado, que eu preciso ser transformado, mas também entendendo que ela é uma história. Porque às vezes a pessoa, é o livro de Ruth que não fala a palavra Deus nenhuma vez? Esté. Então a pessoa fala, por que eu vou ler o livro de Esté? Que, sabe? Sim. Não fala de Deus. Mas é a palavra de Deus. De Deus. Né? A palavra Deus. Deus não é isso. Mas a pessoa poderia falar, é pouco aplicável, talvez. Você vai ler o livro de Esté, é totalmente aplicável. Totalmente aplicável. Com certeza. Então você tem essa visão que a Bíblia, eu penso muito isso, sabe, Gabriel? A Bíblia não foi escrita para mim. Isso muda a minha ótica. A Bíblia foi escrita pro povo de Deus. Sim. Não é eu tô pensando no Lucas. Não. É uma mensagem para um povo. Yes. Quando você entende isso, você começa a sair desse lugar de particularidade. E vai pra coletividade. Pra coletividade, porque Deus não vai salvar você, ele vai salvar um povo. E muitas das vezes a forma como ele vai salvar o outro passa por você. Porque essa Bíblia que você lê, para que o outro a acesse, vai ser através da sua fala. Ele não vai ler a Bíblia, talvez, mas ele vai ouvir você falando. Entendeu? Tipo assim, Billy Graham, esse cara que a gente falou. Mas quem foi que falou de Deus para Billy Graham? Quem apresentou essa Bíblia? Foi quem mesmo? Billy Graham? Não sei. Tem a história, né? Tem a história, mas esse cara era quem? É isso que eu tô querendo. É isso, sabe? Sim. Mas você perceba, você consegue perceber que essa galera que tá nos holofotes, quanto as pessoas que estavam ali só ministrando para quem tá no holofotes, ambas tiveram esse acesso sobre a palavra. E aí Deus aponta algumas pessoas recebem isso de forma tão forte, e aí elas vão ou nas praças ou nas redes sociais. Porque elas percebem que não é só para elas. Tem que alcançar outras pessoas. Amigo, não tem como. Quando essa palavra nos toma, a gente quer logo falar. A gente só tem que ter aquele cuidado que a gente conversou uma vez, de que nem tudo é pregação, né? E que às vezes tem coisa que é só pra você fechar sua boca e aquilo ali internaliza. O que foi? Nada. Mas a Bíblia, ela tem que ser compartilhada. Sim.
ela é esse livro pelo qual Deus deixou. Porque se não fosse, não estaria nem aqui, né? Ela é esse livro que precisa ser compartilhado a partir das nossas experiências. Não dá para falar de um Deus que ama se eu ainda não experimentei esse amor, né? E a Bíblia mesmo filtra isso. É isso. Muito bom. E sempre entender que é necessário ter um momento para ler a Bíblia, gente. Não é uma questão de, tipo assim, vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. O dia que eu tiver vontade, pô, se eu for esperar ter vontade, meu irmão, pra ler a Bíblia... Esquece. Não vai, cara. Não vai. Não vai acontecer. A Camila Barros, ela fala muito sobre isso. Ela fala assim, não espere ter vontade para ir. Vá e enquanto você faz, a vontade surge. É desse jeito que acontece. Já viu aqueles dias que a gente tá meio assim pra fazer alguma coisa e surge a vontade do nada enquanto a gente tá fazendo? É assim mesmo, senão a gente não vai fazer nada. Por exemplo, Lucas, para as pessoas que trabalham, não é todo dia que você acorda com vontade de trabalhar. Se você todo dia que não acorda, todo dia que você não acorda com vontade... Não é todo dia que você não acorda com vontade de não trabalhar. Presta atenção. No dia que você acorda com vontade para trabalhar, você vai aquela coisa toda. Agora fala para mim, você acorda com vontade ou com menos vontade, assim, em 30 dias? Separa aí. Eu acordo 15 dias com vontade e 15 dias sem vontade. Não é isso. Você acorda uns 29 sem vontade e 1 com vontade. Se todos os dias que você não sentir vontade, você não for, você vai ter seu salário? Você vai ter seu... Não. Não vai. Então você vai ser demitido. Pronto. Você vai perder. Agora, vamos tentar colocar... Assim, como é que você vai ter um conhecimento pleno da palavra, saber como agir, saber como pensar, biblicamente falando, se você nem lê? Não tem como, meu irmão. Sinto muito. Você não vai crescer na fé, você vai ser imaturo pra sempre. Aí depois vai estar aqui, porque eu estou passando por uma frieza espiritual. Você que entrou no congelador. Porque tem coisa que o pregador não resolve pra você não, gente. E essa é a verdade. E esse negócio de ficar também passando, porque Deus falou comigo aqui, aí Deus vai falar aqui. Esquece isso, tá? Tem que ler a Bíblia, tem que se debruçar sobre o texto, tem que ter tempo pra isso. Entrar no quarto mesmo, mãe, depois a gente conversa, que agora eu vou ter um momento meu e Deus. Pedir para Deus direcionamento, ler e filtrar o que foi lido e meditar. Não é? Vou ler aqui. Tem que ter um tempo bom de leitura. E assim, um conselho para quem é jovem, que talvez... Cara, você não entendeu a parada, segue o baile. Sim. Até continua lendo, mano. Você tem quantos anos? Tipo, daqui a uma hora você vai entender, cara. Porque eu não entendi, não entendo. Tá, você entende tudo na sua vida, você entende? Até parece, cara. Lucas, falaram pra mim, tudo você entende? Você já entende tudo isso aqui? Cara, tem textos que são crises na minha vida. Às vezes vai ter coisas que eu entendi que você não entendeu, que você a entendeu, pessoa vem perguntar pra mim, eu falo, pô, não sei. Ela, você nunca pensou sobre isso? Não, eu falo, pô, tem uns 10 anos que eu penso sobre isso. Mas só que eu ainda não fulano. Mas procura fulano, a gente direciona, né? É assim, irmão. É isso, Lucas. Eu gostei. Eu também gostei, achei legal. Eu tô saindo com uma vontade de ler a Bíblia. Eu também. Cara, eu falo pra você, quando você falou um negócio do filho pródigo, eu falei, cara, eu vou chegar em casa, eu vou ler esse texto. Cara, tem mais coisa, depois eu vou te contar. Eu sei que tem mais coisa. E vai ter um dia que a gente vai conversar muito sobre isso. Inclusive, já dá pra fazer um outro podcast com esse texto e tirar algumas dicas daí. Tá, né? Legal. Tem alguns. Eu acho que dá pra gente pegar alguns textos que às vezes o pessoal nunca pensou. Boa. Tipo, igual quando Deus ele mata um animal pra cobrir a nudez de Adão e Eva. Que é... Tipo assim, nossa, vocês são mal de moda. Tira a folha e dá a pele ali, né? Dos animais. Ele mal mata... de moda. Eu costumo dizer que nem pra moda Adão e Eva servia. É que ele mata o sangue do cordeiro, né? Boa. A pele do cordeiro que cobre a nudez. Já apontando pra Jesus, isso em Gênesis 2. Foi o que eu falei. Loucura, cara. Ó a perspectiva da promessa aí. Por quê? Matou esse animal? Por que cobriu? Compreende? Compreende? Eu gosto de compreender. Compreende? Então, como é que fala isso em espanhol? Tu compreende? Não sei, Eu me compreendo. Então é isso, galera. É isso, gente. Se você gostou, deixa o Fica seu like, gostado. Compartilha. E até a próxima. Gente, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a todos que estiveram aí. E até o próximo. Beijo, bye. Valeu. E aí, beijo. amigo, o que você achou? Não, pera aí, cara. Eu não sou convidado não, cara. Oh, meu Deus. Quer uma aguinha?